Quando nós lemos uma história da Bíblia, nós somos convidados a nos transportar lá para o passado. Eu acho que não é uma boa maneira de fazer as coisas, não. Pelo contrário, nós temos que pegar a história lá do passado e trazê-la aqui para nós. Eu vou ler então uma história, mas antes quero contar a minha história. Queria que você pensasse nisso. Eu não sei nadar. Todo mundo já sabe. Eu não sei nadar. Além de outras coisas que eu não sei. Mas nadar é uma delas. As outras, não sinto falta. Andar de bicicleta, de motocicleta, subir em árvore, não sinto falta. Motocicleta é coisa de alguém sério andar, ô Fábio? Para com isso. É que ele é um entusiasta. Mas eu sinto falta de saber nadar. Numa casa que eu tenho no interior de São Paulo, tem uma piscina. Como sou só eu não pago mico. Mas se tiver alguém, quando a minha filha está lá, é mico um atrás do outro. Ela já tentou me ensinar, mas não tem jeito. Sabe por que eu não sei nadar? Medo. E eu me lembro, Mateus, o meu pai me pegou aqui nos braços, me colocou de bruço, eu lembro até hoje, eu devia ter uns 2 ou 3 anos de idade, e tentou que eu tocasse a água. Até hoje eu faço quando eu vejo a água. O medo me impediu de aprender a nadar. E quem sabe nadar é a coisa mais simples do mundo. Eu estava vindo da Barra da Tijuca um dia desses e um garoto de iFood com uma bicicleta. Aí ele parou, ele pegou no guidão, fez assim e andou. Que coisa absurda, o cara consegue fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Mas eu estou particularizando aqui o medo. Então eu gostaria que você pensasse um pouquinho, eu já dei a minha história, o que é que você deixou de fazer, o que é que o medo lhe impediu de alcançar, e talvez até hoje lhe impeça. O meu caso até hoje impeça. Eu até consigo dar um salto na água, mas de repente a água vai me engolir, aí eu salto logo e fico em pé. Ufa! Aí olho para trás, 3 metros, uma vergonha, ridículo. Eu não deixo ninguém filme, que de repente vai viralizar, porque é ridículo. O medo. Eu queria que você pensasse então na sua vida, o que é que o medo impediu você de realizar. Nós vamos ler a história bíblica, mas não vamos nos concentrar, porque aquele pessoal era isso, aquele pessoal era aquilo. Esquece aquele pessoal, pense em você, no meu, que eu lhe contei, e no seu medo. A história está no livro de Números 13 e 14. São 2 capítulos. Eu vou ler, talvez eu pule alguma parte aqui, e eu vou ler então para você, na versão Bíblia Prazer da Palavra. O Deus Eterno instruiu Moisés a enviar espiões à terra de Canaã nos seguintes termos, aspas, envie espiões para observar a terra de Canaã prometida aos israelitas. Os escolhidos, 12 ao todo, devem ser líderes em suas tribos. De onde estavam, no deserto de Parã, na península do Sinai, Moisés enviou os seguintes espiões à terra de Canaã. Aqui vem a lista. Moisés os enviou com a seguinte tarefa: atravessem o deserto do Neguebe e alcancem as montanhas. Viajem pela terra para verificar se há muitos ou poucos moradores lá, e se são fortes ou fracos. Vejam se as cidades são desprotegidas ou fortificadas. Examine o solo da região para saber se é fértil ou árido e se tem florestas. Tenham coragem e tragam amostras do que a terra produz. Eles estavam, diz o texto, no início da colheita das uvas. Os 12 espiões fizeram como lhes foi determinado. Saindo de Cádiz, Barneia, no sul de Canaã, eles passaram pelo deserto de Zin, na região do Negueve, e foram até Reobe, no extremo norte, perto de Amate, na fronteira com a Síria. Depois passaram pelos vales e montes do Negueve e chegaram a Hebrom.
Aliás, a cidade de Hebrom foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Zoan, ou Tâmnis, que existe desde 1880 a.C. Nessa cidade de Hebrom, residiam os guerreiros Aimã, Sesai e Talmai, descendentes dos Anaquins, conhecidos por serem muito altos e muito fortes. Em seguida, tendo percorrido mais de 400 quilômetros, os 12 chegaram ao vale de Escol e cortaram um cacho de uvas de uma parreira. O cacho era tão pesado que teve que ser transportado por 2 homens. Aliás, o lugar desse vinhedo ficou conhecido como Vale de Escol por causa do cacho, Escol em hebraico, de uvas que os israelitas cortaram e levaram nas costas. Depois de 40 dias de trabalho, os espiões retornaram. Tendo nas mãos as amostras dos produtos da terra espionada, eles se apresentaram a Moisés e Arão na presença de toda a comunidade israelita reunida em Cádiz Barneia, no deserto de Parã. Eles começaram o relatório com as seguintes palavras: Caro comandante Moisés, visitamos a terra para a qual nos enviaste. De fato, naquela terra há muitas farturas. Essas uvas que te trazemos demonstram o que estamos dizendo. O problema é que o povo que mora lá é muito poderoso. As cidades são grandes e protegidas por enormes muralhas. Também vimos alguns anaquins que são gigantes. Além disso, o deserto do Neguev é controlado pelos amalequitas, nossos poderosos adversários. A terra é toda habitada. Nas montanhas residem os hititas, os jebusitas e os amorritas. No litoral e nas margens do Rio Jordão moram os cananitas. Caleb interrompeu a apresentação do relatório. Nada disso. Vamos subir agora e conquistar a terra. Nós somos perfeitamente capazes de conquistá-la. Os demais espiões protestaram. Não vamos. Jamais derrotaremos os povos daquela terra, poderosos do que nós. Eles passaram a espalhar vários boatos sobre a terra que tinham espionado. A terra que observamos é perigosa até para os seus moradores. Seus guerreiros são muito altos. Vimos lá os gigantes nefilins, aqueles anaquins que existiam desde o tempo de Enoque, como lemos em Gênesis 6,4. Quando olhávamos para eles, nós nos sentíamos como gafanhotos. Era assim que eles nos viam, como gafanhotos. Agitados, agora o capítulo 14, com o relatório da maioria dos espiões, os israelitas se revoltaram e passaram a gritar. Naquela noite, eles choraram a noite toda. Eles foram reclamar com Moisés e Arão na tenda em que os dois se encontravam nos seguintes termos: teria sido melhor, muito melhor, que tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Por que o Deus eterno nos trouxe para essa terra? Foi para que fôssemos assassinados? Foi para que as nossas esposas e nossas crianças fossem capturadas como prisioneiras de guerra? Vamos voltar para o Egito. Vamos escolher um novo líder para que ele nos conduza de volta ao Egito. Moisés e Arão se ajoelharam diante do Deus eterno na presença da comunidade. Imediatamente, Josué de Nun e Caleb de Jefoné, que integraram o grupo dos 12 espiões, rasgaram as suas roupas em sinal de protesto contra a atitude do povo e conclamaram a todos: a terra que percorremos para espionar é boa demais. Se for gracioso conosco, o Deus eterno fará com que entremos na terra prometida, feita do que há de bom e do melhor. Parem de se rebelar contra o Deus eterno. Não tenham medo dos moradores dessa terra. Nós podemos derrotá-los facilmente. Eles não têm ninguém para protegê-los, mas nós temos o Deus eterno. Não tenham medo. A comunidade não mudou de ideia e decidiu matar Josué e Caleb a pedradas. No entanto, a tenda em que estava foi tomada pela glória do Deus eterno e todos viram o que aconteceu. Ele dirigiu a palavra a Moisés: até quando os israelitas vão me provocar? Até quando não vão crer em mim, mesmo eu tendo feito tantos milagres? Eu vou atacá-los com uma doença, eu vou rejeitá-los. Quanto a você, tornarei você cada vez mais forte do que todos eles. Já pensou que maravilha essa promessa? Moisés respondeu:
Oh, meu Deus, tu sabes que os egípcios são testemunhas do teu poder. Eles sabem que tiraste os israelitas do Egito. Todos de lá ficaram sabendo disso. Eles ouviram que és mesmo Deus eterno, que caminhas com os israelitas, que apareces para eles e eles te veem, que envias uma nuvem para conduzi-los, que os guias em uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Agora, se eliminares com um único golpe os israelitas, as nações que têm sabido o teu poder vão saber dizer: como não conseguiu levar os israelitas à terra prometida, o Deus eterno os matou no deserto. Por isso eu te peço, que mostre agora o teu poder. Tu mesmo disseste em Êxodo 6:34 que és o Deus eterno, cuidadoso e compassivo e que perdoas o pecado e a maldade dos que se arrependem. Então eu te peço, perdoa o pecado dos israelitas. Usa com eles a grandeza da tua compaixão, como tens feito ao longo dessa peregrinação do Egito até aqui. A resposta do Deus eterno à oração de Moisés foi a seguinte: você me pediu e eu perdoei os israelitas. No entanto, preciso dizer que farei o seguinte com os muitos israelitas para que reconheçam que eu sou o Deus eterno. Eu me refiro aos israelitas que viram o meu poder e os milagres que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim se rebelaram inúmeras vezes contra mim, desobedecendo-me claramente. Nenhum deles entrará na terra que prometi aos patriarcas. Repito, nenhum dos que me desprezaram entrará na terra prometida. Contudo, o meu amigo Calebe entrará na terra que espionou. Ele é diferente dos demais israelitas e perseverou em sua fidelidade comigo. Ele entrará e os seus descendentes nela habitarão. Deus eterno deu uma nova orientação. Os amalequitas e os cananitas ocupam os vales. Por isso, mudem a trajetória. A partir de amanhã, sigam no deserto pelo caminho até o Mar Vermelho. Em outro momento, Deus eterno orientou Moisés e Arão com as seguintes palavras: até quando terei que aguentar essa gente que reclama contra mim? Tenho ouvido as palavras que dizem contra mim, então digo-lhes o seguinte: eu sou o Deus eterno e vou levar em conta as palavras que vocês têm proferido contra mim. Todos vocês, maiores de 20 anos de idade, conforme o recenseamento realizado, do qual reclamaram também contra mim, morrerão no deserto. Vocês não vão entrar na terra que prometi. Só haverá duas exceções: Calebe de Jefoné e Josué de Num. Nem Moisés. Não está no texto não, eu que acrescentei aqui agora. Quanto aos seus filhos, aqueles sobre os quais disseram que seriam capturados, eles viverão outra história. Seus filhos vão entrar na terra que vocês desprezaram. Vocês morrerão no deserto. Seus filhos não. Eles viverão como pastores de rebanhos durante 40 anos e experimentarão as consequências do que vocês fizeram até que o último de vocês seja sepultado. Todos os israelitas sofrerão durante 40 anos. 1 ano para cada dia de espionagem na terra prometida, para que aprendam o preço da desobediência. O Deus eterno concluiu: eu sou o Deus eterno, agirei contra os que se revoltaram contra mim. No deserto viverão, no deserto morrerão. De fato, os homens que Moisés tinha enviado para espionar a terra e na volta levaram, com os boatos que espalharam, toda a comunidade a reclamar, todos eles morreram durante a punição determinada pelo Deus eterno. Josué de Num e Calebe de Jefoné, que fizeram parte do grupo dos 12 espiões, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras, os israelitas ficaram muito tristes. Eu ia acabar a leitura aqui, mas é importante ler essa parte final também, mostrando como aquelas pessoas eram. Mas, infelizmente, nós não somos assim, não é verdade? No dia seguinte, os israelitas se levantaram cedo e escalaram um monte próximo com o seguinte propósito. Primeira parte: nós reconhecemos que pecamos, mas aqui estamos, prontos para conquistar a terra que o Deus eterno nos prometeu. Moisés, no entanto, os advertiu: parem de desobedecer às ordens do Deus eterno. Vocês não vão conseguir, porque o Deus eterno não irá com vocês. A derrota é certa. Os amalequitas e os cananitas estão logo ali, bem na frente, e vão eliminar todos vocês. O Deus eterno não está com vocês nesse
pecaram contra. Apesar dessa advertência, os israelitas teimaram e prosseguiram no seu intento. No entanto, a Arca da Aliança e Moisés continuaram no acampamento. Os amalequitas e os cananitas que habitavam naquela região montanhosa apareceram e os atacaram, perseguindo-os até a cidade de Orma, no sul. Essa é a história. 2 capítulos. Privilégio, podemos ler ou ouvir 2 capítulos no culto, não é? Então, o que é que você perdeu por causa do medo? Eu ontem pedi publicamente, na nossa comunidade Itacuruçá, algumas pessoas para escreverem o que é que perderam. Eu quero trazer algumas dessas expressões, anonimamente, é claro. Em 2012, tive a oportunidade de fazer a graduação em Teologia no Seminário do Sul. Como era uma oportunidade que Deus estava me dando, eu esperei que Ele se revelasse a mim, que sempre o busquei e nunca achei que fosse um Deus de longe, mas por medo, diz a pessoa, eu optei por fazer a pós-graduação e não a graduação em Teologia. Por quê? Ela conta que morava longe e trabalho, outras situações, mas basicamente ela teve medo. Ela registra então que 12 anos depois, penso que o final feliz é sempre bom de uma história, né? 12 anos depois, ela voltaria ao Seminário do Sul, onde hoje ela é aluna. Uma história que tem um momento de tristeza, mas que acaba num tempo de alegria. Estou dizendo isso também, e vou ler um testemunho agora, porque, meu irmão, a sua vida não é igual à minha, nem a minha é igual à sua. Aquilo que é fácil para mim é difícil para você. Aquilo que é difícil para você é fácil para mim. Nós somos pessoas diferentes. Por isso eu leio o testemunho que eu também recebi de um irmão nosso, assim. Em virtude das dores constantes que eu sinto na coluna, passei a ter todos os meus atos calculados, porque a dor está me causando um estado de indecisão muito grande. Hoje é raro o momento em que eu saio sozinho, quase sempre com a minha esposa, pois me sinto inseguro. Ele vai contando aqui outros aspectos. Procuro sempre ter as coisas perto de mim para evitar me levantar, que tem sido cada dia mais doloroso, e em função disso tenho de lutar contra o medo, para que o mesmo não domine a minha mente. Ele narra então que no período de carnaval, ele conseguiu visitar o seu irmão na cidade de São José dos Campos, e foi uma vitória. Fui e voltei, diz ele, sem maiores dificuldades. Uma outra história que eu penso que às vezes traduz aquilo que nós estamos vivendo. Mas teve uma que eu conheço, inclusive, todos eu conheço aqui a pessoa, mas que foi tão sintética, e eu entendo que é, quem sabe, não a situação específica, mas as perdas, algo muito similar a nós aqui. Disse essa pessoa: eu perdi 3 casamentos. Entendi que ela faltou o casamento, não, perdi os 10. Ela não se casou, teve 3 chances de se casar e não se casou. Eu perdi 13 casamentos com pessoas maravilhosas. Hoje, eles estão muito bem casados, são excelentes maridos e pais. Eu perdi. Eu os conheci depois de ter orado. Essa é a minha dor. E eu dei para trás, por medo. Eu não confiei em Deus. Tem uma outra história que eu vou contar um pouco mais adiante. O que nós lemos em Números 13 e 14 é que às portas de realizar um sonho de muitos anos, parte, no caso a maioria, se recusou a acreditar que aquele projeto que era entrar na Terra Prometida era possível. Por quê? Vou dar aqui algumas possibilidades. Porque aquele povo não confiava suficientemente no Deus eterno.
Ele disse, vocês vão entrar. Eles disseram, não vamos não. Não confiaram. Também penso que eles não queriam correr nenhum risco. Porque não há vitória sem risco. Não é como diz a frase bem comum, não há vitória sem luta, não é? Eles não estavam atentos à voz do Deus eterno, porque a ordem da espionagem veio do Deus eterno para preparar, não para impedir a entrada. Eles não confiaram naqueles que os lideravam e que Deus dizia para que prosseguissem. E a última parte, por isso que eu ali, quando tentaram conquistar na marra, fora da hora, tudo desorganizado, é que eles queriam fazer do seu jeito. Por isso a nossa mensagem tem esse título, mas eu não vou explorar essa segunda dimensão entre o medo e essa perspectiva de muita confiança em si mesmo, que são coisas aparentemente que não se combinam, mas quando a gente tem uma autoconfiança excessiva, ela tem o mesmo poder negativo do medo que a autoconfiança nossa tem que ser algo ponderado, algo medido. Dessa história, eu aprendi 4 lições. Primeira, da história. A fé não elimina o estudo nem a estratégia. Eles iam entrar, estava garantido que iam entrar. Mas como é que iam entrar? Tem que espionar. Isto é, tinha que estudar o assunto, estudar o terreno, por onde vão entrar, por aqui, por ali. Vão entrar. Está garantido que vão entrar. Está garantido que vamos passar. Está garantido que vamos chegar onde nós queremos. Mas como é que nós vamos? Temos que estudar, temos que nos preparar. Então a fé não elimina o estudo. A fé não elimina a estratégia. O modus operandi. Isso é conosco. Segundo, nós precisamos ter juntas fé e coragem, para que o medo não nos domine. O medo é algo poderoso. Terceira lição. Nós temos que olhar para a nossa história e reconhecer aquilo que o medo nos impediu de realizar. Inclusive, como vimos na história, projetos de Deus. Tudo que Deus quer para a nossa vida acontece? Não. Às vezes nós não permitimos. Ele nos respeita. Lembra da irmã que disse que sabia que Deus aprovava o seu casamento? As 3 vezes, mas por medo deu para trás? Não pode nem culpar Deus, né? Deus respondeu, sim, siga. Melhor não. É a responsabilidade da pessoa. Também teve uma história feliz em outro momento, mas não vem ao caso aqui nesse momento. E aqui eu quero ler então um testemunho que eu recebi, porque eu tenho feito da minha vida uma afirmação. E a afirmação é a seguinte: a nossa infância é para sempre. Ou seja, aquelas mentiras que nos disseram na nossa infância duram toda a nossa vida. E nós temos que lidar com isso. Já contei aqui, todo dia eu vou atravessar uma rua, eu ouço minha mãe, que já morreu há 20 anos, 25 anos, dizer assim: Ezinho, meu apelido de infância, Ezinho, cuidado ao atravessar a rua. Isso tem, sei lá, 70 anos. Mas isso aí é uma coisa que não faz mal. Se leva muito a sério, faz mal. Não vou atravessar rua nenhuma. Vou ficar do lado de cá sempre, porque eu posso morrer. Posso ser atropelado. Mas o que ela disse foi: olha direitinho, pensa bem, olha. Nem sempre eu consigo obedecer, já quase fui atropelado algumas vezes, por ser muito distraído, mas Deus me mandou um anjo algumas vezes e me livrou, mas não quero abusar de Deus. O que eu estou mencionando com isso é que, às vezes, irmãos e irmãs,
Nós ouvimos certas coisas a nosso respeito quando tínhamos 5 anos, 7 anos, 8 anos, e continuamos ouvindo essas coisas a nosso respeito. Elas só vão mudando, reciclando as palavras. É a história que eu vou contar real agora, que me foi narrada. Eu fui rejeitada pelos meus pais, que tentaram me abortar 2 vezes. Cresci achando que eu era um estorvo para eles. O que eles não fizeram nada, nunca, para desmentir. Quando me senti chamada para o ministério, eles insinuaram que era por ser preguiçosa. Fui mandada para o seminário, mas sempre achei que não conseguiria chegar muito longe. A verdade é que sempre tive medo de decepcioná-los. Consequentemente, a minha relação com Deus como Pai sempre foi de medo. Sempre foi difícil acreditar que era amada, apesar de imperfeita. Uma vez, estando em Itacuruçá, no início dos anos 2000, precisei de ajuda psicológica. Quando não pude pagar, fiquei com medo de pedir ajuda e ser mais uma vez rejeitada. Rejeição e medo sempre foram as marcas da minha vida. Hoje luto com uma doença decorrente de anos de medo, complexos e rejeição. Essa história apenas nos lembra o ponto que eu quis salientar em terceiro lugar aqui, é que nós precisamos reconhecer aquelas coisas, aquelas vitórias, aquelas tarefas, aquelas missões, aqueles sonhos que o medo nos impediu de realizar. E nos perguntar, até quando o medo vai comandar? Por exemplo, há pessoas que gostariam muito de aprender a dirigir. Algumas até tiram a carteira, mas não pegam o carro. Até quando? Não é? Dei um exemplo, e tantos outros. Eu queria que você mesmo mergulhasse na sua própria história. Terceira lição que eu aprendo, quarta lição, perdão, que eu aprendo, vou recordar então aqui, que eu tenho muitas coisas. A primeira é, a fé não elimina o estudo nem a estratégia. Não. Deus vai me abençoar e eu vou conseguir. Não. Tem que estudar. Tem que ver como vai fazer isso. A vitória está garantida. Mas para acontecer, tem que estudar. Na verdade, temos aqui o irmão, desculpe referir a você, Maicon. Ele é médico. E veio do Nordeste. Veio aqui para fazer especialização na área dele. Eu não conheço a história dele, ele me disse só isso. Mas eu imagino, a esposa ficou. Alguma dificuldade ainda tem a ser resolvida. E depois ela vem. Vai passar aqui alguns anos conosco. Muito risco. Quando ele voltar, será que ele vai conseguir trabalhar lá? Ou já preencheram a vaga dele? Ele vem para cá, cidade tão perigosa como é o Rio de Janeiro, nem tanto quanto lá, mas a mesma coisa, brincadeiras à parte. Ele teve que correr o risco, ou dizer, em 2025 eu tive a oportunidade de fazer a minha especialização no Rio de Janeiro. Mas estava tão bom aqui, tem tanto gigante naquele Rio de Janeiro, tanto anaquim, eu não vou para lá não. Só contando o que ele não fez. Mas ele veio, ele vai poder contar aquilo que ele fez. Então, o medo não nos pode dominar. E nós temos que refletir sobre aquilo em nossa própria vida, que o medo nos impediu, e decidir no nosso coração que o medo não vai nos impedir de entrar em Canaã. E a última lição que eu aprendi dessa história, entre muitas, é: nós não somos gigantes. E nem somos gafanhotos.
mas cremos no Deus eterno, que é maior do que os gigantes. E quando Deus está conosco, e o Caduzinho mencionou isso logo no começo, ele anda conosco, nós conhecemos depois a história. Nós sabemos que, para que o projeto de Deus se realizasse, havia, bem perto da entrada, na terra de Canaã, havia um rio a ser atravessado. Esse rio hoje é estreitinho, mas naquela época era bem largo e fundo. Não dava para atravessar. Mas Deus não estava na jornada? O que ele fez? Ele foi lá em cima, quando as águas vinham para aquele ponto perto de Jericó, estancou a água. O rio secou e o povo andou no chão, no leito seco do rio. O povo passou, Deus foi lá, destravou a comporta e encheu de novo. Porque ninguém pode impedir o nosso Deus. Quando Ele está conosco, o medo vai embora. Tem que ir embora. Mas eu estou dizendo isso reconhecendo que não é tão simples assim. Mas tudo começa com o seu desejo. Não é possível. Eu não sou um desses 10 espiões aí. Eu sou Caleb. Eu sou Josué. Os 10, os nomes estão aqui. Vocês já ouviram esses nomes alguma vez mais na sua vida? Samua, Zafate, Gigeal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel. Vocês nunca ouviram falar. Vocês ouviram falar de Caleb e de Josué. E a história deles continua no livro de Josué e até no livro de Juízes. E vocês conhecem a história de Caleb? Ele já estava com 84 anos, já tenho 12 para alcançar ele. E tinha lugares que não foram conquistados ainda. E aí o povo dizia, não dá para conquistar. Lá em cima moram uns caras muito perigosos, uns bandidões poderosos. Aí o Caleb disse, vocês não vão não? Eu vou. Orou a Deus, foi. Como é que termina a história? Ele conquistou ou não conquistou? Vocês sabem a história. Então, meu propósito hoje, irmãos e irmãs, é contar essa história para que você conte para você mesmo essa história e tome uma decisão. Quem sou eu nessa história? Eu sou um dos 10 ou eu sou um dos 2? Eu estou com os criadores de boato, que aquilo era inconquistável, exageraram. Eu nem sei se tinha gigante de verdade, eu acho que não tinha não. Mas o medo, não é? Eu sou como Moisés e como Arão, que quando o povo se revoltou, ficou com muita raiva. Aí pegou um bastão, os dois juntos, e saíram batendo naqueles israelitas tão covardes. Está na Bíblia isso? Está ou não está? Não está. O que eles fizeram? Se ajoelharam diante de Deus. Meu Deus, o que vamos fazer agora? Tu disseste para entrarmos na terra, mas o povo disse que não quer ir. E agora quer até nos matar, nos ameaçando de morte. O que é que vamos fazer? Buscaram aquele que tinha poder. E Deus, então, realizou ali todo o seu amoroso poder. Repito, irmão e irmã, muito afetuosamente. Porque eu tenho conhecido pessoas
que não são aquilo que poderiam ser, por causa do medo. Então, eu sei que aqui há pessoas realizadoras, graças a Deus, que não têm medo. Não é verdade? Nosso irmão Júlio, que está aqui, não é? Um dia teve a oportunidade de fazer um pós-doutorado na Alemanha. Pô, não sei alemão. Aquele povo alemão é isso ou aquilo. É melhor ficar aqui em casa na companhia da minha esposa e dos meus filhos, não é verdade? Mas ele foi. E ninguém mordeu e voltou. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação na Suíça. Essa eu não contei, né? Eu fui ou não? Não fui. Fiquei com medo de quando voltar não ter emprego. Que eu tinha um bom emprego. Às vezes um bom emprego é péssimo. Eu não fui. Eu acho que eu devia ter ido. Mas agora, passados 50 anos, sei lá quantos anos, Inês é morta, né? Eu sei que é a expressão do século XVI de Camões, mas o pessoal entende. Todos nós perdemos coisas, não é, doutor Tércio? Quando você decidiu não ser médico assim, ali, né, do corpo, mas de fazer palestras, não foi fácil, foi? Você foi sendo aos pouquinhos, será que eu fiz certo? Não fiz certo, né, doutor Tércio Ribas, médico palestrante hoje. E assim é a história de cada um de nós. Né? Alceni, quando foi fazer o seminário, aí vinha aqui, começou a frequentar aqui e tal, e hoje é esse gigante que é. É assim. Mas tendo oportunidade, gente, não podemos perder a oportunidade. É claro, estou novamente aqui, levando bem isso em conta. Cada um de nós tem uma história. Já pensou se você tem aquela história que eu contei aqui, de ter sido quase abortada, de ter sido a vida inteira chamada de incompetente, de incapaz? Você vai num culto e o pastor diz para você ter decisão. Não é simples assim. Eu sei que não é simples assim. Mas cabe a você dizer o que é que você vai fazer da sua vida. Irmãos, essa semana eu quero terminar. Eu tive uma experiência extraordinária. Conversei com uma pessoa ao telefone. E quando acabamos a conversa, minha esposa perguntou: estava brigando com alguém? Porque ela sabe que não é o meu feitio. Falei: não, eu estava entusiasmado. O camarada começou a falar comigo, um amicíssimo, o pastor Lécio Dornas, por telefone, que ele mora em Orlando. Israel, eu tenho pensado o seguinte: eu acho que eu devia fazer assim, assim, assim. Eu acho que eu devia contentar com isso, não, mas eu devia um pouco além. Aquilo foi me enchendo de ideias, eu fiquei tão vibrante, que parecia que eu estava brigando ao dialogar com ele. Eu também estou pensando. Foi tão boa aquela conversa, até escrevi um bom dia chamado Dê Mais um passo além. E eu vou dar mais um passo além. Espero que Deus me abençoe e me abra as portas para eu dar esse passo além. Estou entusiasmado com essa possibilidade no campo específico da minha existência. Eu acho que é assim que a gente deve viver. Então, a pergunta final ecoa no seu coração. Você é Josué e Calebe? Ou você gosta de ver fantasmas por causa do medo? Você imagina o melhor para amanhã ou o pior para hoje? Seja Josué, a quem Deus deu a responsabilidade de substituir Moisés. Seja como Calebe, que tinha alegria de dizer: eu estou com 84 anos, mas estou tão forte quando eu tinha 40. Oh meu Deus, me dê aquela cidade que eu vou conquistá-la. Deus deu, ele foi lá e conquistou. Vamos trazer essa história para dentro da nossa vida. Eu quero lhe dizer que você é Josué e Calebe. Palavra de Deus para o seu coração. Vamos então aqui com a nossa banda, sempre animada, nos animando e trazendo músicas velhas, músicas novas, não é verdade? Inventando, porque viver é inventar.
fazer a mesma coisa todo dia. Não, inventar coisas novas, embora as mesmas temos que fazer, na verdade, mas da melhor maneira possível. Eu me alegro então com vocês, Bruno, Binho e a Ana, que ela acha que eu não sei o nome dela, nome e sobrenome, Improta e todos os outros aqui, não é verdade? Então vamos, é para ficar em pé? Então deixa eu pedir, então por favor, vamos ficar em pé e vamos cantar.